Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Glória a Deus, aleluias. É uma honra e um prazer estar aqui de volta. Estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor para essa igreja, que está ficando cada vez mais linda. Todas as vezes que venho aqui, ela está transformada fisicamente e espiritualmente também na pessoa de vocês. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Você pode abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Vamos ler aqui no capítulo 3, a partir do versículo 9. Salomão diz assim: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Vamos pular aqui para o versículo 12, e o Senhor diz assim: eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Glória a Deus, aleluias. Feche os olhos onde você está, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Eis aqui a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através desta palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Nós todos sabemos que Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. Deus criou os céus, criou a terra, e a Bíblia diz que o Senhor é o Senhor dos céus e a terra o Senhor Deus deu ao homem. Quando o Senhor Deus criou o homem, ele disse que o homem dominaria sobre a terra e sobre toda a criação. Deus criou o homem num propósito. Aliás, tudo que a gente faz na vida tem que ter um propósito, sim ou não? Tem que ter um propósito. Senão, é vão. E Deus criou o homem com um propósito. E o propósito de Deus era político quando criou o homem. Quando você vê a oração do Pai Nosso, quando nós oramos assim ao Pai: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, para povoar a terra, criou o homem. Deus estabeleceu que o homem dominaria sobre a terra. A expansão do reino de Deus e a forma como o reino de Deus se estabeleceria aqui na terra, Deus criou o homem através de um propósito político. E Deus, na sua infinita sabedoria e infinita misericórdia, não poderia de modo algum deixar o homem aqui na terra sem uma ordem, sem estabelecer uma regra, sem dizer para ele: homem, é assim que você funciona. Humanidade, é assim que você deve lidar com as coisas, para que tudo seja bem com você. E Deus então proveu o homem da Bíblia, essa palavra maravilhosa, que de religiosa não tem nada. As pessoas muitas vezes, especialmente aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, acabam tendo até uma certa ojeriza à Bíblia, porque pensam que é um livro religioso. Mas a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia fala sim de coisas espirituais, mas a Bíblia fala também de modo de conduta. A Bíblia estabelece dicas para que você viva bem. Esse Deus maravilhoso e Deus misericordioso, ele estabelece como que você deve fazer para você ir bem nessa vida. Quem está entendendo, diga amém. Esse Deus maravilhoso estabeleceu tantas coisas.
ele nos diz como nós devemos fazer, como nós devemos nos portar, desde as coisas espirituais até as coisas materiais. Porque Ele nos ama, Ele tem preocupação conosco e Ele quer que nós vamos bem aqui nessa terra e quer também que nós sejamos salvos. Ele quer também que nós vamos para o céu e Ele explica como se dá esta salvação. Nós lemos um texto agora muito conhecido na Bíblia, que é a ocasião em que Salomão pede sabedoria a Deus. E Deus dá essa sabedoria para Salomão. Salomão não pediu riqueza, Salomão pediu sabedoria. Isso agradou muito a Deus. Deus deu sabedoria a ele, e tanta sabedoria que a palavra do Senhor diz que antes dele não houve, que depois dele jamais haveria alguém com tanta sabedoria. Então nós podemos dizer que Salomão foi o homem mais sábio sobre a terra. Outra informação importante que a Bíblia nos dá a respeito de Salomão é que foi o homem mais rico que andou sobre a terra. Se você pegar a fortuna de Salomão, que é descrita na Bíblia, hoje seria alguns bilhões de centenas de dólares. Ele seria hoje, sem dúvida nenhuma, o homem mais rico do mundo. Salomão nasceu por volta do ano 924 a.C., foi coroado rei por seu pai, Davi. Deus lhe apareceu e perguntou o que ele queria, ele pediu sabedoria, Deus se agradou desse pedido e Deus deu para ele. E Deus deu mais, Deus deu riqueza sem limite para esse homem. Eu pergunto a você, será que vale a pena ouvir o que esse homem tem a dizer, sim ou não? E não só isso, um homem inspirado por Deus, porque Salomão era um homem de Deus. Era um homem que obedecia os preceitos do Senhor, que seguia a palavra do Senhor. E na sua sabedoria e na sua inteligência de seguir ao Senhor, ele estabeleceu algumas coisas. Escreveu alguns livros. Escreveu o livro de Provérbios. Escreveu o livro de Eclesiastes. E escreveu o livro de Cantares. O livro de Provérbios não tem nada de espiritual. O livro de Provérbios é um livro de condutas morais, de leis de Deus, de leis que o Senhor estabeleceu para que nós tenhamos uma vida melhor. Deus estabeleceu essas leis, nos deu essas leis através de Salomão, usou a sabedoria dele para que essas leis fossem estabelecidas e nos deu o maravilhoso livro de Provérbios. Na quinta-feira passada, há 3 dias atrás, passou na nossa casa um amigo nosso, a minha esposa Valéria presenteou ele com uma Bíblia. Isso que eu estou dizendo para vocês nessa noite, eu disse para ele naquele dia, e a Valéria disse para ele o seguinte: olha, você vai começar a ler o livro de Provérbios a partir de hoje. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, em um mês você termina o livro de Provérbios. E ela deu o livro para ele. E na quinta-feira, era dia 14. Quinta-feira era dia 14. E ele então disse que ia começar a ler. E de fato começou, porque ontem ele me ligou. E ele disse assim: olha, ninguém tinha falado da Bíblia dessa forma para mim. Eu comecei a ler, eu já li o capítulo 14, já li o capítulo 15. E eu estou gostando muito. E eu vou ler a Bíblia agora. Então, quer dizer, era uma pessoa que, segundo ele, católico, que ia à igreja, mas não tinha lido a Bíblia. Quando ele começou a ler a Bíblia, ele se maravilhou com aquilo que a Bíblia tem para ensinar. E a respeito do livro de Provérbios, eu vou pegar apenas um ensinamento, para que a gente trabalhe em cima dele e entenda o que Deus quer de você nesta noite. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Existe uma característica no ser humano que Salomão buscava, que Salomão exalta sobremaneira. Quando você lê o livro de Provérbios, você vê uma característica que ele busca nas pessoas. Salomão tinha milhares de funcionários a seu serviço. A Bíblia diz que Salomão tinha 70 mil homens carregando cargas. A Bíblia diz que Salomão tinha 80 mil homens trabalhando com pedras. A Bíblia diz que Salomão tinha 3 mil chefes, comandantes, trabalhando para ele.
Centenas de milhares de pessoas trabalhavam para Salomão. E ele certamente, então, entendia de gente. Ele sabia o que devia buscar nas pessoas, pela experiência que ele próprio tinha e que ele acumulou, e a sabedoria que Deus deu para ele. E uma das grandes características, ou talvez a maior característica que Salomão buscava no ser humano, era a diligência. Diga isso. Diligência. Olha, a diligência é a principal característica que o ser humano deve ter. E a diligência traz recompensas. Mas o que é diligência? Eu fui buscar no dicionário Wise, o significado da palavra diligência. É o interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Diga isso. Interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Quanto maior o interesse, quanto maior o cuidado aplicado na execução de uma tarefa, mais diligente você é. Vamos ver o livro de Provérbios, no capítulo 10. Aí você deixa aberto que nós vamos ler aí uma meia dúzia de versículos no livro de Provérbios. Vamos começar em Provérbios, no capítulo 10. Tem uma história a respeito de diligência. Certa ocasião, um rei, ele estava no seu navio, no seu barco, que se chamava galé. Galé eram aqueles barcos que aquelas pessoas ficavam no porão remando. Vocês já devem ter visto esses navios nos filmes por aí, principalmente nos filmes bem antigos. Tinha aquelas galés em que centenas de escravos ficavam no porão remando para empurrar aquele navio. E esse rei, certa ocasião, estava ali com seu navio num braço de um rio e os seus escravos remando. Certa ocasião, esse rei resolveu visitar os escravos ali que remavam. E ele foi junto com seu braço direito, com seu servo, com aquela pessoa que ele mais confiava. E ele começou a andar ali no meio daqueles escravos, e um escravo comentou com o outro e disse assim: olha ali, ó, aquele ali que está do lado do rei é meu primo. Eu cresci junto com ele. Nós somos na mesma idade, a gente brincava junto quando era criança. Mas olha só o que aconteceu. Ele está lá do lado do rei, ele goza e usufrui de toda a mordomia do rei, dorme lá nos aposentos do rei, come dos manjares do rei, e eu estou aqui remando e comendo rato quando tem comida. E o rei escutou isso. Ele não percebeu, mas o rei escutou isso. Passou aquela noite, no dia seguinte, o rei acordou de manhã cedo, muito perturbado, mal dormiu aquela noite, por causa de um barulho que tinha na mata. Aquele barulho incomodou o rei. E ele então quis dar uma lição naquele escravo que fez aquele comentário. Ele chamou aquele escravo e disse para ele assim: olha, eu ouvi um barulho na mata essa noite que muito me incomodou. Você pode ir lá ver o que aconteceu? E o escravo disse: eu também ouvi. Então tá bom, então você vai lá e vê o que aconteceu. E esse escravo então pulou na água, o navio estava a uma certa distância, ele nadou, chegou lá do outro lado, procurou no meio da mata o que podia ser, e encontrou uma onça. E aí ele pensou: foi essa onça. Ele voltou nadando, chegou para o rei e falou: majestade, era uma onça. E o rei perguntou para ele: essa onça tem filhos? Não sei. Aí ele voltou, nadou, foi lá, procurou a onça de novo, achou. Aí tinha 2 filhos. Ele voltou, nadou, voltou, falou: majestade, tinha 2 filhos. E o rei perguntou: qual era o sexo dos filhos da onça? Ele já exausto, nadou, foi lá, viu, procurou, se escondeu e tal, e conseguiu descobrir que eram 2 machos. Aí voltou, nadou, falou para o rei: majestade, são 2 machos. Agora fica aí e observa. Deus mandou chamar o servo fiel dele.
contou para ele: olha, eu dormi mal essa noite, tinha um barulho na mata. E o servo disse: eu também ouvi. Então você vai lá e olha para mim, tenta descobrir o que foi que aconteceu. O servo foi, nadou, chegou na mata e o tempo vai passando. E esse servo demorou um tempo para voltar. Demorou mais para voltar do que o escravo. O escravo já ficou animado: olha, está demorando mais do que eu. Passou algum tempo, o servo voltou. E o rei então perguntou para ele: qual foi o barulho? Foi uma onça, majestade. Essa onça tinha filhos? E ele respondeu: sim, majestade, tinham 2 filhos. Os 2 eram machos. Inclusive eu demorei um pouco, porque eu aproveitei a oportunidade que lá perto tem uma vila. E eu fui até lá no governante daquela vila e perguntei para ele se ele não tinha os aposentos para Vossa Majestade passar a noite. Porque de repente faz esse barulho de novo, Vossa Majestade não dorme bem. Então o governante daquela vila ofereceu seus aposentos para que Vossa Majestade possa dormir esta noite. O rei virou para o escravo e disse: desce. Isso é diligência. É um cuidado, é um interesse aplicado na tarefa que você vai executar. Você precisa ter diligência na sua casa, diligência na sua família, diligência com seus filhos, com o seu casamento, diligência com o seu trabalho, diligência com o seu ministério, diligência com o seu corpo, com a sua roupa, diligência com o seu cabelo. Você tem que ter diligência em todas as áreas da sua vida. Aleluia! Você precisa ter diligência em tudo, buscar o melhor, buscar a excelência na sua vida através da diligência. E a palavra do Senhor, ela traz recompensas para o diligente. Vamos ver em Provérbios, no capítulo 10, o versículo 4. A Bíblia promete vitória financeira para o diligente. Provérbios 10, versículo 4 diz: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a... O que acontece com a mão do diligente? Enriquece. A diligência atrai prosperidade. A diligência atrai riqueza. No dicionário, a palavra sucesso vem depois do trabalho. Na Bíblia também. O sucesso vem depois da diligência. E a diligência você só acontece tomando bastante cuidado, tendo bastante interesse. Hoje a maior empresa aérea brasileira é a TAM. Transportes Aéreos Marília. O dono da TAM, já falecido, o comandante Rolim Amaro, vocês sabem o que ele fazia antes de ser dono da TAM? Sabiam? Ele transportava verduras e legumes em Marília. Ele tinha um caminhão carroceria, e quem conta essa história é o irmão dele. Ele tinha um caminhão carroceria e ele ia para a zona rural de Marília, carregava o seu caminhão com frutas, verduras, legumes que os produtores rurais de Marília produziam e levava para a feira da cidade para vender. Evidentemente esse serviço era feito de madrugada, porque 6, 7 horas da manhã a feira já deveria estar abastecida com frutas, verduras e legumes. Depois que ele fazia esse serviço, sabe o que ele fazia? Ia lavar o caminhão. Todos os dias, o irmão dele diz que ele lavava o caminhão. E o irmão dele perguntava: por que você está lavando esse caminhão, se amanhã você vai voltar lá para o meio da roça, para aquela estrada de chão, para aquela lama, para aquela poeira, vai sujar o caminhão de novo amanhã, por que você não deixa para lavar no final de semana? E ele dizia: porque os meus clientes gostam de ver o meu caminhão limpo. Isso é diligência, sim ou não? Então isso revela um pouquinho da personalidade daquele homem. Um homem diligente, um homem trabalhador, um homem sem preguiça, porque a preguiça atrai a miséria. Basta você ler em Provérbios 6 depois.
mas o próprio capítulo 10, versículo 4 diz que o que trabalha com a mão remissa ou com a mão negligente empobrece. O preguiçoso morre de fome, sabe por quê? Porque tem preguiça de levar a comida na boca. E Provérbios 6 nos ensina que a preguiça atrai a miséria e a diligência, o oposto disso. Porque diligência não é trabalho, é mais do que isso. Diligência é o hiperlativo de trabalho. Diligência é o trabalho com cuidado e interesse. É fazer além daquilo que lhe foi proposto. Vamos ler outro versículo. No capítulo 12, versículo 24. Capítulo 12, versículo 24. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeito a trabalhos forçados. O diligente controlará a situação e não será controlado por ela. O diligente dominará e não será dominado. E isso diz respeito a todas as áreas da sua vida. Eu repito, no seu casamento, na sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu ministério, com os seus amigos, em todo lugar que você for, quanto a tudo que você fizer ou intentar fazer. A Bíblia te promete, no primeiro versículo que lemos, que ela enriquece. No segundo versículo que nós lemos, que você domina se você for diligente. Aqueles que são diligentes crescem. Os não diligentes permanecem do mesmo tamanho ou diminuem em todas as áreas da sua vida. Vamos ler mais um. No capítulo 13, vamos ver aí o versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se o quê? Se farta. O diligente experimentará uma satisfação genuína. Você já percebeu que tudo que vem de Deus sobra? Você já percebeu isso? Quando Jesus multiplicou pães e peixes, o que aconteceu? A Bíblia diz que o povo se fartou, ou seja, comeu até não caber mais. E o que aconteceu? Sobrou. As duas vezes que o Senhor Jesus multiplicou pães e peixes, sobrou. Toda vez que nós falamos em bênçãos de Deus, elas são recalcadas, sacudidas e transbordantes. Você sabe o que é recalcado? Recalcado é socado para caber mais. A bênção de Deus é assim, recalcada, você soca para caber mais, sacudida, você sacode, soca, para caber mais. E o que é mais? Transbordante. O diligente ele é abençoado assim. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Você acabou de ler o capítulo 13, versículo 4. A alma dos diligentes se farta. Assim é a vida do diligente em todas as áreas da sua vida. Precisamos nos esforçar diligentemente. Precisamos ir além do que nos é pedido, com cuidado, com interesse, com esmero, com excelência. Precisamos usar a cabeça, a inteligência, a criatividade para conseguir ir além, para conseguir surpreender. A diligência ela está sempre na surpresa. Quando a gente consegue surpreender a nossa esposa, estamos sendo diligentes. Quando a gente surpreende as pessoas para quem nós trabalhamos, nós estamos sendo diligentes. Quando nós surpreendemos a Deus, nós estamos sendo diligentes. Isso é o que Deus requer de nós. Essa é parte da instrução que Deus deixou para nós, como dica, para a gente andar bem.
Deus, na sua infinita misericórdia, está nos ensinando isso. Se você não for diligente, Deus vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. A diligência ou a não diligência vai mudar a sua vida, para melhor ou para pior. Quem está entendendo, diga amém. Provérbios 21, vamos ler aí o versículo 15 do capítulo 21 de Provérbios. Provérbios 21:5 diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. O que Deus está te ensinando neste versículo? Que o diligente estará sempre em vantagem. Quando você faz as coisas com pressa, você vai fazer mal feito, inexoravelmente. Vocês já ouviram aquela expressão que o apressado come cru? Já, né? Essa expressão vem daqui. O apressado come cru, o apressado empobrece, o apressado nunca vai estar em vantagem. Depois Salomão lá em Eclesiastes ensina que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. O apressado geralmente se esborracha. Basta ver o apressado de moto no trânsito, o apressado de carro no trânsito, no mínimo, ele vai levar uma multa se não acontecer um acidente ou coisa mais grave. Sim ou não? Há tempo para todas as coisas. O fato é o seguinte, que se você for diligente, Deus vai entregar nas tuas mãos estas bênçãos que Ele está prometendo para você em Provérbios. Vamos ler aqui por último, eu vou ficar só nesses 5 versículos, há vários outros no livro de Provérbios. Vamos ver aqui no capítulo 22, versículo 29. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Em algumas traduções está escrito perito, como a minha, em outras traduções está escrito diligente. Vês a um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Deus exalta o diligente. Deus coloca o diligente por cabeça e não por cauda. Deus coloca o diligente por cima e não por baixo. Deus tira o diligente da sua insignificância e coloca ele entre os reis, na classe dominante. Os diligentes, eles são elevados a uma categoria superior nesta terra, aos olhos do homem e aos olhos do mundo. Amém? O que falar de Daniel, homem diligente, foi posto acima. O que falar de José, homem diligente, especialmente diligente com a palavra de Deus, foi posto acima. O que falar de Davi? Davi era pastor, cuidava das ovelhas da sua família, homem diligente. A Bíblia diz que Davi matou um leão com as suas próprias mãos. A Bíblia diz que Davi matou um urso com as suas próprias mãos. Isso é diligência. Se você estivesse vigiando as ovelhas do seu pai, estivesse lá sozinho no pasto, viesse um leão para matar a ovelha, o que você faria? Eu ia sair correndo. Uma ovelha a mais, uma ovelha a menos. O cemitério está cheio de herói. Sim ou não? Sejamos sinceros, sim ou não? Quem ia matar o leão com as suas próprias mãos, como Davi fez? Não é à toa que Davi é um homem segundo o coração de Deus.
por causa da sua diligência, por causa do seu cuidado com a palavra, por causa da sua fé, da sua coragem. Errou muito, pecou muito, é verdade, mas isso não lhe retirou a característica de homem segundo o coração de Deus. Porque todos pecaram, menos Jesus. Então, se Deus fosse buscar um santo não pecador dentre os homens para ser segundo o seu coração, não acharia ninguém. Mas talvez Deus não tenha achado ninguém tão diligente quanto Davi. Que se tornou rei e promessa para o seu povo. Paralelo a isso, Deus abençoa a obra das nossas mãos. Gente, preste atenção nisso. Nada cai do céu, diga isso. Nada. A chuva não cai do céu, cai da nuvem. Nada cai do céu. Só teve uma coisa até hoje que caiu do céu. Quem sabe o que é? Rasteja e come pó. Quem foi? Satanás e seus demônios. Lúcifer, com a terça parte dos seus anjos, caíram do céu. A única coisa que cai do céu é isso. A sua bênção não cai no céu. Deus entrega nas suas mãos. E através de quê? Através de você. Porque Deus abençoa a obra das suas mãos. Se não houver obra das suas mãos, não haverá bênção. Não há nenhum milagre na Bíblia que tenha ocorrido sem a participação do ser humano. Eu disse quantos? Nenhum, exceto a criação. Tudo mais foi feito com a cooperação do homem. Não que Deus precise da cooperação do homem, Ele não precisa, mas Ele criou um sistema através do qual que Ele só faz se o homem pedir, se o homem trabalhar, se o homem conquistar. Até o reino de Deus, a Bíblia diz que é tomado à força. Não há salvação se não partir de você a atitude de crer e confessar que Jesus é o Salvador, que Jesus nasceu, que Jesus veio para nos salvar, que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. Se você não crer e não declarar isso, não há salvação. Só você pode ativar a chave da salvação. Deus não ativa a chave da salvação por você. Quem está entendendo, diga amém. Deus abençoa a obra das nossas mãos. Eu fico impressionado com a história da rainha de Sabá, que foi visitar Salomão. A Bíblia diz que ela tinha ouvido falar da sabedoria dele. A Bíblia diz que ela tinha ouvido falar da riqueza dele, da fama dele. Ela foi lá conferir. E mais do que isso, foi levar enigmas para ele decifrar. Qual não foi a surpresa dessa mulher? Rainha etíope. Quando ela chegou naquele palácio, ela ficou impressionada. A rainha, ela não era da plebe. Ela ficou impressionada com as roupas dos funcionários de Salomão. Ela ficou impressionada com os aposentos dos funcionários de Salomão. Ela ficou impressionada com os pratos que os funcionários de Salomão comiam. Ela ficou impressionada com os talheres que os funcionários usavam. A Bíblia diz que ela ficou fora de si quando ela viu isso. Imaginem quando ela viu Salomão. Você quer ler isso aí? Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 10.
Vamos ler aqui a partir do versículo 4. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como? Fora de si. Ela nunca viu uma coisa daquela. Olhe para mim. Olha a diligência que Salomão tinha com as coisas. Salomão era rei, ele poderia dar o que ele quisesse para os seus servos, para os seus funcionários. Ele podia deixar os seus funcionários morando e vivendo em calabouços fétidos e comendo lavagem de porco, sim ou não? Como ele podia também dar o melhor para eles. Salomão era diligente até mesmo nisso. A mulher ficou fora de si quando viu como os funcionários de Salomão viviam. E no versículo 6 ela disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria, a prosperidade e a fama que vi. Olha para mim. Vejam só o que ela disse. Não contaram nem a metade da sabedoria, da prosperidade, da fama que esse homem tinha. Não contaram nem a metade do quanto esse homem era diligente. Observe que em toda a história da humanidade, os diligentes foram colocados por cima e não por baixo. Você conhece pessoas diligentes que estão por cima, sim ou não? Sim ou não? Porque é assim que funciona. E por que é assim que funciona? Porque Deus estabeleceu que é assim que funciona. E quando Deus estabelece que é assim que funciona, não há outro meio de funcionar senão assim como Deus disse que funciona. Quem está entendendo, diga amém. E Deus abençoa a obra das nossas mãos. Não adianta nada alguém se formar em medicina, virar um médico e depois se trancar em casa e ficar jogando videogame, assistindo televisão. Adianta? Ele só vai prosperar se ele trabalhar. Ele só vai prosperar se ele for para o hospital, se ele for para a clínica, se ele for fazer aquilo que Deus deu para ele fazer, se ele for exercer a profissão dele. Assim todas as áreas da nossa vida, sim ou não? Não há como ser diferente. Tem uma história, aliás, várias histórias interessantes na Bíblia a respeito disso. Certa ocasião, o povo de Israel, fugindo do Egito, guiados por Moisés, eles chegam diante do Mar Vermelho. Quando eles chegam no Mar Vermelho, como que eles vão atravessar? Não tem um barco, não tem um navio, não tem nada. Eles olham para trás e o que eles veem? O exército de Faraó vindo contra eles. Eles não têm barcos para ir adiante. E eles não têm armas para guerrear contra o exército de Faraó, porque eles eram escravos, eles não eram guerreiros, eles não têm nem estilingue. Aliás, estavam no deserto, nem que tivesse estilingue ia adiantar, porque não tinha pedra. Então, o que eles fazem quando estão numa situação de aperto? Eles fazem aquilo que geralmente nós fazemos. Reclamamos, murmuramos, nos voltamos contra Deus. Por que Deus nos colocou naquela situação? Por que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Não é assim? Por que Deus não ouviu as nossas orações?
E eles foram reclamar para Moisés. E falaram assim: Moisés, por que você trouxe a gente até aqui? Será que não havia sepulcros no Egito para nós morrermos lá? Agora vamos morrer aqui nesse deserto, ou afogado ou de flecha. Sabe o que Moisés respondeu? Moisés olhou para eles e disse: aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Moisés não tinha a menor ideia do que ia acontecer. A menor. Ele não sabia o que ia acontecer. Isso é manifestação de fé. A fé é aquilo que você espera. A fé é aquilo que você tem certeza que vai acontecer. E Moisés esperava um livramento. Moisés tinha certeza que haveria um livramento. E ele disse: aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Moisés então foi orar a Deus. Falou: Senhor, e agora? Como vai ficar essa situação? E o Senhor disse que ia abençoar a obra das suas mãos. Deus queria que o povo agisse. E Deus disse assim para Moisés: por que clamas a mim? Tão somente diga ao povo que marche. Marchar para onde? O mar ali na frente. E Deus disse para ele: levanta o teu bordão, ergue a tua mão sobre o mar e divide-o, porque o povo de Israel passará em seco. Vamos supor que Moisés falasse assim: estou ouvindo a voz do diabo, isso não é possível, isso é coisa de doido. Quem crê nessa palavra, diga amém. O que teria acontecido se Moisés tivesse rejeitado essa palavra? O povo ia morrer. Mas o que Moisés fez? Ergueu o seu bordão, levantou a mão sobre o mar e dividiu. Deus não disse para ele, depois você leia lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 13, versículos 13, 14, 15 e 16. Não precisa ler agora, você pode ler em casa depois. Deus não disse assim: ergue o teu bordão, que eu vou dividir o mar. Deus disse: ergue o teu bordão, põe a mão sobre o mar e divide-o. Divide você, porque eu já te dei poder para fazer isso. Você é o libertador deste povo. E depois de feito isso, diga ao povo que marche. E quando o povo marchou, o que aconteceu? Passaram pelo mar em seco. E quando chegaram do outro lado, cantaram o hino da vitória. Deus abençoou a obra das mãos daquele povo. Eles precisaram fazer algo para receber de Deus. Tem tantos casos na Bíblia a respeito disso. Quando Josué abriu o rio Jordão para que as pessoas passassem, Josué, sucessor de Moisés, vinha com o povo de Israel, com a Arca da Aliança, e tinham que passar o rio Jordão. A Bíblia diz que era a época da sega, e que o rio Jordão estava cheio, havia inundação. Não dava para o povo passar. E Deus disse assim: assim que os sacerdotes que transportam a Arca da Aliança pisarem com o pé na água,
as águas do rio se acumularão, elas pararão e se acumularão, como se houvesse uma represa. Quem está entendendo, diga amém. E o que aconteceu? Quando Josué chegou às margens do rio Jordão, os sacerdotes que vinham transportando a Arca da Aliança pisaram na água. Tinha que ser quem? Tinha que ser os sacerdotes que transportavam a Arca da Aliança. Não podia ser qualquer sacerdote, não podia ser qualquer do povo, nem Josué. Tinham que ser aqueles sacerdotes que transportavam a Arca da Aliança. Quando eles pisaram na água, o que aconteceu? Um milagre se operou. As águas se estancaram e passaram a se acumular. E a Bíblia diz que o povo de Israel passou em seco por aquele lugar. Quantos podem dizer glória a Deus? E se aqueles sacerdotes não tivessem pisado na água, com medo de se afogar, não acreditando naquela palavra, eles iam estar lá até hoje, do outro lado do rio. Amém? Você pode abrir seu livro, sua Bíblia, lá no livro de Deuteronômio. O 5º livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tem inúmeros versículos a respeito de abençoar as obras das mãos. Nós vamos ler só 5. E você pode começar a se lembrar aí de quantas obras das mãos o Senhor abençoou na Bíblia. Há tantos relatos. Naamã, o Ciro, Eliseu disse para ele se lavar 7 vezes no rio Jordão para que ele fosse curado daquela lepra. O que aconteceu? Ele foi lá, se lavou 7 vezes no rio Jordão. E o que aconteceu? Foi curado da lepra. Deus abençoou a obra das mãos dele. Deuteronômio, no capítulo 2. Vamos ler aqui o versículo 7. Pois o Senhor teu Deus fez o quê? Te abençoou em toda o quê? Obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Pula lá para o Deuteronômio capítulo 14. O diligente, ele não deixa de praticar a obra com as suas mãos. O diligente, ele não deixa de fazer com interesse, com cuidado, de executar as atividades que lhe são postas, de surpreender aqueles que estão à sua volta. O diligente, ele é assim. Quando você é diligente, e eu repito, e vou repetir quantas vezes for necessário, em toda e qualquer área da sua vida, sabe o que vai acontecer? Deus vai abençoar a obra das tuas mãos. Eu estou demonstrando para você que a palavra do Senhor promete que vai abençoar a obra das tuas mãos. Estou mostrando para você que você precisa fazer antes para ser abençoado na sequência. Estou mostrando para você como que você deve fazer a obra das tuas mãos, com diligência. Não é de qualquer jeito. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ler aqui Deuteronômio no capítulo 14,
o verso 29. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus faça o quê? Te abençoe em quê? Todas as obras que quem fizer, o seu vizinho fizer, amém? Não, que quem fizer, a sua mãe fizer. Não? Que quem fizer, as tuas mãos. Você vai observar que nesses versículos todos, Deus não vai abençoar a obra das tuas mãos. Deus vai abençoar toda obra das suas mãos. Quantas obras? Toda obra das tuas mãos. Esta é a relação que você tem com o Senhor. Muita gente acha que a salvação é a última coisa que acontece na vida. Preste atenção nisso que eu vou dizer. A salvação não é a última coisa que acontece na sua vida. Muita gente acha que só vai ter a salvação depois que morrer e for para o céu. Não! Quando você crê que Jesus é o Salvador, quando você deixa Jesus entrar na sua vida, ali você é salvo. E ali se inicia uma vida de milagres com Jesus. Quem experimenta isso, diga amém. Nós, a partir do momento que aceitamos Jesus na nossa vida, nós começamos a compartilhar com Ele uma vida de milagres. Deus só pode se comprometer com você se você estiver comprometido com Ele. Deus vai abençoar a obra das suas mãos se você estiver com Deus. Quando Jesus entra na sua vida, Ele transforma tudo para melhor. Porque antes de Jesus você estava sozinho. Depois de Jesus você passou a estar com o Deus Todo-Poderoso. Deus passou a atuar na sua vida, com você e por você. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ler o versículo 15 do capítulo 16. Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio 16, 15 diz: 7 dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de quê? Abençoar-te em toda a tua colheita. E o que mais? Em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Sabe o que Deus quer fazer com você? Deus quer fazer você se alegrar. Não há sentido na vida sem alegria, sim ou não? Não há sentido na vida sem alegria. E você vai se alegrar, porque Deus vai abençoar a obra das suas mãos. Quando Deus abençoa a obra das suas mãos, isso tem um nome. Você sabe que nome é esse? Prosperidade. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com Deus abençoar toda a obra das suas mãos. Tudo que você fizer é bem sucedido. Você criar bem os seus filhos no caminho do Senhor é prosperidade. Você ter um casamento de sucesso é prosperidade. Você ter saúde. De que adianta você ser o mais rico do mundo e ter um câncer terminal? Isso não vale nada. Com todo o dinheiro que você tiver, você não compra a sua saúde. A sua saúde é prosperidade.
você trabalhar no seu ofício e as coisas darem certo e funcionarem, e você granjear o seu sustento através daquilo, isso é prosperidade. A Bíblia não promete fazer de ninguém rico, mas a Bíblia promete prosperidade, que é abençoar a obra das tuas mãos. Vamos ler mais um? Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, versículo 19. Quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus faça o quê? Te abençoe em quê? Toda a obra das tuas mãos. Jesus, será que foi diligente no ministério dele? Sim ou não? Sim ou não? Jesus foi muito diligente. Podemos destacar aqui rapidamente uma meia dúzia de coisas. Há uma centena delas. Mas o cuidado, o interesse, o esmero, a excelência do ministério de Jesus foi marcado por alguns fatos interessantes. O cuidado que ele tinha da relação dele com o Pai. Quantas orações de Jesus são descritas na Bíblia? Oração é um meio de comunicação. Existem vários meios de comunicação. Quando você está assistindo um jogo de futebol na televisão e você ouve o Galvão Bueno, ele está narrando, é um meio de comunicação. Nesse momento aqui, eu estou pregando para vocês, é um meio de comunicação. Daqui a pouco, quando terminar essa reunião, vocês vão se encontrar ali fora e vão conversar entre si, é um meio de comunicação. A internet é um meio de comunicação eletrônica, são vários os meios de comunicação. A oração não é nada mais, nada menos do que um meio de comunicação de você com Deus. E é um meio de comunicação que você precisa manter ativo na sua vida. Assim como você se comunica com o seu amigo, você precisa se comunicar com Deus. Você que é pai, você que é mãe, você ficaria satisfeito se o seu filho não falasse com você? Sim ou não? Eu acho que você ia ficar tão amargurado, eu acho que você ia ficar tão triste, você ia ficar tão desolado se o seu filho não falasse com você? Sim ou não? Se você não falar com Deus, ele fica mais desolado do que você quando o seu filho não fala com você. Eu não sei o quanto você ama seu filho, mas eu tenho certeza absoluta que Deus ama a você mais do que você ama o seu filho. Quem tem essa certeza, diga amém. Você, quantos pais e mães estão aqui? Levanta a mão. Vou fazer outra afirmação aqui, hein? Você não entregaria o seu filho à morte para me salvar. Porque você não me ama tanto assim. Mas Deus entregou o dele. E é por isso que eu estou aqui. Amém? Não há amor maior do que esse. Deus que entregou a vida do seu filho para nos salvar. E Jesus, que ele disse que entregou a vida em prol dos seus amigos, para os salvar. E para nos salvar também. Jesus cuidou muito bem das crianças. Jesus cuidou muito bem das viúvas, se compadecia com elas.
Jesus cuidou das prostitutas. Jesus teve cuidado especial com estrangeiros. Podemos falar da mulher samaritana, podemos falar da mulher sírio-fenícia. Jesus cuidou dos pobres, se preocupava com eles. O ministério de Jesus foi marcado por diligência naquilo que ele se propôs a fazer. E ele foi absolutamente perfeito até a sua morte. Ele foi absolutamente perfeito no cuidado e no trato com todos. E é por isso que a obra redentora que Jesus fez para nos salvar foi perfeita, e porque foi perfeita, ela persiste até hoje, e com base nessa obra redentora é que a igreja se sustenta. Diligência. Vamos ler aí por último, Deuteronômio no capítulo 28. Deuteronômio 28, vamos ler aí o versículo 12. O Senhor te abrirá o quê? O seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. E para o quê? Abençoar toda a obra das tuas mãos. Olha para mim. Se terminasse aí o versículo já estava bom, né? Mas Deus continua. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Por que você não tomará emprestado? Porque você não precisa. E por que você vai emprestar? Porque você tem sobrando. Quantos podem dizer glória a Deus? Agora preste atenção nisso. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Você vai entender isso quando você ler o versículo anterior. Vamos ler aqui o versículo 10. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão o quê? Medo de ti. O Senhor te dará o quê? Abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Nós estamos falando aqui dos primórdios, quando não havia indústria. As atividades existentes naquela época eram essas aqui, atividades agropastoris. As pessoas viviam da agricultura e viviam da criação de animais, sim ou não? Era isso que havia. Você transporta esse versículo aqui, contextualiza ele para os dias de hoje. Deus está falando aqui do seu trabalho. Antes de falar do seu trabalho, ele está falando aqui no versículo 11, dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Está falando dos seus filhos. E está falando do seu trabalho. Se você é funcionário, comerciário, se você é chefe, é dono de empresa, se você cria gado, se você planta, se você é advogado, médico, dentista, seja lá o que for, servidor público, Deus está falando com você aqui. Deus está falando que Deus vai abençoar a obra da sua mão. Deus está falando aqui para aquele povo naquela época, que com relação aos animais deles,
com relação à plantação deles, que eles teriam em abundância, que eles seriam prósperos e bem-sucedidos na atividade comercial deles, na atividade funcional deles, na atividade que eles realizavam, enfim, para sobreviver. E Deus está falando para você nessa noite: eu vou te abençoar, vou abençoar o que você fizer, vou abençoar a obra das suas mãos, vou abençoar os seus filhos e vou abençoar o seu trabalho. O que é abençoar? É prosperidade. Abençoar as obras das mãos é prosperidade. E Deus está prometendo isto nesses vários versículos que nós lemos aqui nessa noite. Existe mais dezenas e dezenas e dezenas de exemplos disso na Bíblia. E sabe por que existe dezenas e dezenas e dezenas de exemplos disso na Bíblia? Porque talvez com um ou com dois as pessoas não aprendam, mas são tantos, e Deus repete, repete, repete e repete, para que você fixe isso na sua memória, na sua mente, grave no seu coração, que Deus quer trazer para você alegria, felicidade, abundância, para você usar, gozar, usufruir dessa terra que Deus te deu, para você dominar. Porque a salvação você só vai usufruir depois que você morrer. Mas enquanto você estiver aqui, Deus quer que você tenha uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida agradável. Deus quer que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Vale a pena servir esse Deus? Sim ou não? Vale a pena servir a esse Deus. Eu tenho uma péssima notícia para quem não concorda com isso. Você concordando ou não concordando não vai adiantar nada. Porque Deus vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. E se você não concordar com isso, você vai, porque Deus disse que é assim. Experimenta só não concordar com a lei da gravidade. Sobe ali, naquele piso, e pula de lá para ver o que vai acontecer. É igual. Experimenta não acreditar na energia elétrica. Enfia o dedo naquela tomada ali e vê o que vai acontecer. É igual. Experimenta Deus, que você vai ver a sua vida mudar. Porque é promessa do Pai. Nós vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração agora. E essa oração vai ser para Deus contribuir para que sejamos pessoas cada vez mais e mais diligentes. Isso faz parte do nosso livre-arbítrio. Você escolhe. Deus, na sua bondade, deu para a gente esse tal de livre-arbítrio. Ia ser tão mais fácil se Deus não desse o livre-arbítrio, né? Se a gente fosse programado só para cumprir o que está na Bíblia. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu uma coisa que ninguém é capaz de dar mais. Chama-se liberdade. Nós somos livres em Cristo Jesus. Ninguém dá mais liberdade do que Jesus. Nós, pais, não conseguimos dar para os nossos filhos mais liberdade do que Jesus nos dá. Nós não conseguimos dar para os nossos funcionários mais liberdade do que Jesus dá para eles. Não há nada, absolutamente nada, que haja mais liberdade do que em Jesus. E você é absolutamente livre para ser diligente ou não. Você é absolutamente livre para querer a bênção das obras das tuas mãos ou não. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nos colocamos na Tua presença nesta noite, Senhor.
E te pedimos nessa noite, ó Deus, que o Senhor fixe na nossa mente, que escreva no nosso coração, Senhor, que nós devemos ser diligentes. Diga, eu sou diligente. O Senhor há de abençoar as obras das minhas mãos, porque eu sou diligente. Nós nos submetemos, Senhor, nesta noite a Ti como igreja, Senhor, para que o Senhor, ó Deus, abençoe as obras das nossas mãos, que tudo que nós fizermos, Senhor, o Senhor faça próspero e bem-sucedido, ó Deus. Que tudo que nós intentemos fazer, os nossos planos, conforme a Tua palavra, Senhor, que sejam prósperos, bem-sucedidos, que tudo dê certo, Senhor. Que a Tua prosperidade alcance o nosso casamento, os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa igreja, os nossos amigos, Senhor, os nossos bens, ó Deus. Tudo que nós intentemos fazer, ó Deus, porque nós entendemos na Tua palavra que o Senhor quer nos dar alegria, que o Senhor quer nos dar felicidade, Senhor, que a nossa saúde seja bem sucedida, que tudo que nós tocarmos a mão tenha a presença e o poder do Senhor, ó Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos nesta noite, porque o Senhor é conosco, porque a Tua palavra promete, porque a Bíblia diz que eu sou aquilo que a Bíblia diz, eu tenho aquilo que a Bíblia diz e eu posso aquilo que a Bíblia diz. Basta eu tomar posse destas palavras, ser diligentes e obrar com as minhas mãos, que o Senhor há de nos abençoar em tudo isso. Glorificado seja o nome do Senhor e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Quantos podem dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus nessa noite? Se é para o Senhor Jesus, aplauda, que Ele merece, aleluia. Glória a Deus, aleluias.